Na sequência aí, nós temos no número 3 a figura do inglês, a John Locke. Locke, um dos mais importantes pensadores contratualistas, quem afirme aí, portanto, como aquele que é fundamental, né, na própria ideia de Estado moderno, que é o Estado liberal. Liberal no seu sentido político, não liberal no seu sentido econômico, efetivamente, mas liberal no sentido de respeito às capacidades humanas dos chamados direitos naturais, tá bom? Locke é um ativista, efetivamente, tá bom? É alguém que foi filósofo e participou politicamente de sua época. Ele contribui com a ideia já surgida na Inglaterra um pouco antes por Thomas Hobbes. Hobbes entende que os homens, eles não são bons, eles são ruins por natureza, e dada essa condição, portanto, do fato do homem ser instintivo, de não ter a sociabilidade como algo natural, Locke, seguindo as teses hobbesianas, trata da ideia da importância e da necessidade da criação do Estado através de um pacto social. Nisso ele não diverge de Thomas Hobbes. O que ele vai divergir de Thomas Hobbes é que o estado da natureza hobbesiano é um estado da natureza extremamente complicado, porque é um estado de guerra permanente, tá? Onde os homens não tinham segurança, onde a liberdade, na verdade, não era garantida. Os homens poderiam fazer o que quisessem e, portanto, poderiam levar a um estado de guerra. Hobbes não entende esse estado hobbesiano como um estado da natureza. Ele afirma que os homens têm plena liberdade, mas que essa plena liberdade pode fazer surgir, pode fazer com que surja uma divergência, e isso aí pode levar o homem, portanto, a agir em causa própria, a ser juiz em causa própria, tá? Então, o estado da natureza de Locke é um estado da natureza no qual os homens têm plena liberdade, e isso é muito perigoso. Daí a necessidade de um pacto social. O pacto social fundamenta a criação da sociedade civil. Então, nós temos um estado da natureza que vai acabar através do pacto social, que vai formar a sociedade civil. Essa sociedade civil fundamenta a criação do Estado, tá bom? Esse Estado, então, tem que seguir o pacto social, através de regras gerais, que ele chama de Constituição. Isso está presente no clássico livro que apresenta a ideia, que é o segundo tratado sobre o governo civil. E a partir dessa lógica, portanto, esse Estado liberal serviria como uma espécie de árbitro, de juiz, para poder acabar com as contendas sociais, não é? Ele serviria, então, como um juiz, com sua imparcialidade, para poder acabar com esses problemas e buscar essa harmonia. Essa ideia de Locke, então, é uma ideia presente no Estado hoje, né? O Estado que é contemplado com a possibilidade de resolver os conflitos através desse pacto social e que hoje, né, tem essas estruturas institucionais baseadas principalmente na existência de 3 poderes, e em cada poder suas respectivas regras, seus respectivos órgãos, tá? Então, ideia fantástica para se utilizar com base naquela lógica. Se os temas do Enem versam sobre as questões de Estado, sobre as imperfeições e a desarmonia social no tocante à falta de respeito, por exemplo, à condição feminina ou à condição religiosa, não é? Ou o Estado falho, por exemplo, quando as empresas se utilizam de dados sem a sua autorização, o Estado, então, não está cumprindo com o fato social. Resultado, trabalha com essa versão lockeana, trabalha com essa versão contratualista ao afirmar que o Estado contratualista tem por objetivo buscar essa harmonia social. O pensamento de Locke, e assim compreendermos como é muito fácil entender seu pensamento e colocá-lo na redação. Vamos lá. O indivíduo concorda em abrir mão de uma parcela de sua liberdade para que o Estado possa fornecer segurança e impedir uma situação conflituosa. Ele faz uma alusão aí ao estado da natureza, né? Nesse sentido, o Estado não é considerado como algo natural, ele é criado, ou um instrumento para o desenvolvimento da empatia humana. Ao contrário, ele é considerado de forma negativa um elemento limitador da liberdade humana, um mal necessário. A relação entre o Estado e o indivíduo é pensada somente como uma relação de troca, uma interação comercial. O cidadão cede parte de sua liberdade e, em troca, o Estado defende seus direitos, sua propriedade privada e seus negócios. É fácil, muito fácil entender o pensamento do inglês John Locke. Em seu livro, segundo tratado sobre o governo civil, olha as letras grandes aí, Locke contraria Hobbes ao defender que o estado de natureza não poderia ser uma guerra de todos contra todos, né? O homem, lobo do próprio homem, como diz Hobbes, mas um estado de perfeita liberdade, sem nenhuma forma de subordinação ou sujeição, sendo todos os homens iguais em poder. Nesse estado, os homens gozariam dos chamados direitos naturais, vida, liberdade, igualdade, propriedade privada,
essa última seria derivada do trabalho e, portanto, natural. Entende o pacto social, então, como uma necessidade, como todos os contratualistas, tá? Nós vamos ver Rousseau daqui um pouquinho. Rousseau vai divergir do pensamento lockeano no estado da natureza, mas todos eles entendem o Estado como uma necessidade e, se o Estado é criado, ele tem o objetivo, portanto, de buscar essa harmonia social, tá? Então tá aí a figura do inglês John Locke. Bom, o número 4 aqui de nossas visões universalistas é a figura de George Orwell, tá? Literato inglês, dos mais importantes da história. Eu até tenho falado para vocês aí que vou fazer uma aula específica trabalhando aí com os autores das realidades distópicas, tá? Dos mundos distópicos, que são autores como Aldous Huxley, o George Orwell. Esses livros, eles trabalham muito com concepções de um mundo que a gente vive hoje, né? Se esse poder não está mais nas mãos do Estado, não é uma relação de poder, como diz Foucault, de cima para baixo, né? Já que o Estado ele tem se enfraquecido bastante nos últimos anos, as instituições, do ponto de vista econômico, as corporações, do ponto de vista comportamental, as redes sociais têm tomado essa dianteira. Quando Orwell escreve sobre isso, ele escreve num momento em que esse Estado ele é realmente muito forte, tá? E ele faz uma crítica, claro, e eu particularmente entendo que vocês deveriam ler a obra, tá? Aos fenômenos totalitários. Aquela época dele, o livro é escrito em 49 do século passado, aquela época aos fenômenos nazistas, fascistas como um todo e stalinista, né? Ao socialismo autoritário que predominou na União Soviética e em parte da Europa Oriental naquela época. Tá? O livro é um clássico, um espetáculo, traz a ideia do Estado, o grande irmão, né? O Big Brother, da inspiração aí do Big Brother, que coordena e vigia, portanto, todos os atos humanos, tá? E a figura do Winston Smith como uma espécie de herói, né? Ao retratar tal condição, ao perceber a capacidade, portanto, do Estado vigilante sobre todos os passos das pessoas, tá? Tratar disso aí é trabalhar com temas que envolvam não um Estado autoritário, porque hoje não cabe esse Estado autoritário, por exemplo, em realidades democráticas no século XXI. Nós temos hoje a existência, né, de uma lógica democrática de respeito à condição do cidadão, que, claro, pode ser desrespeitada, mas em condições não coletivas como um todo, muito ligada à questão das desigualdades. Mas se nós entendemos, por exemplo, como nós estamos hoje submissos, subalternos às chamadas redes sociais, o George Orwell cai de uma maneira perfeita para que você possa trabalhar dentro da redação, tá? Vamos ver então qual o pensamento, né, presente no 1984, como é fácil entender, como é fácil colocar isso aí dentro, né, de uma redação. Vamos lá. A obra trata de uma temática que não poderia ser mais atual, o que pode ocorrer com uma sociedade altamente vigiada. Eu faço um questionamento aí, ó. E quando essa vigilância transforma-se em mecanismo para controlar as pessoas. O livro 1984 foi publicado em 49. A história se passa, portanto, depois da Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota do nazifascismo. A história se passa num futuro ano de 1984, para a gente já passado, né, em um futuro distópico, onde o Estado impõe um regime extremamente totalitário para a sociedade, através da vigilância do grande irmão, do Big Brother, onde ninguém escapa do seu poder. Assim, o local do romance, né, a Oceania é dominado pelo medo e pela repressão, pois quem pensava contra o regime era acusado de cometer um crime. No romance, o personagem principal, chamado de Winston Smith, ele representa o contraponto a esse regime. Logo, ele deve começar a questionar o modo como age o Estado, faz parte do Ministério da Verdade, tendo como função alterar dados para que toda a história, comunicado e documentos estivessem de acordo com o que o partido pregava. É bom lembrar que a inspiração era muito fácil, né, gente? Só é se lembrar do Ministério das Comunicações do nazismo, né? Ministério esse sob o comando de Joseph Goebbels, que alterava a verdade, que contava uma mentira por 1000 vezes e isso se tornava verdade, né? Como ficou conhecida a história. Esse romance, apesar de contar a história do futuro, foi inspirado em regimes totalitários das décadas de 30 e 40, trazendo uma profunda reflexão e crítica ao fato de cidadãos comuns serem reduzidos a peças para servir ao Estado, através do controle total. Muito mais do que o nazismo ou o stalinismo, é possível traçar paralelos com diversas formas de controle do governo e também do mercado sobre a sociedade, como eu falei para vocês. Dá tranquilamente para trabalhar numa concepção econômica, com os grandes conglomerados financeiros ou de serviços como um todo, fazendo suas imposições, é o caso de temas que envolvam a questão da nossa alimentação, né, o processo
de alimentos industrializados, com altos teores de gorduras, e por que a gente sabe disso e consome, não é? Por que o Estado não toma nenhuma dianteira em relação a tal questão? Claro que é o poder econômico realmente se sobrepondo sobre o Estado, sobre a sociedade que é prejudicada. Ou, claramente, as questões que envolvem as redes sociais, que são incapazes, por exemplo, de ter mecanismos para coibir as notícias falsas, as fake news, tá? Todas as mazelas que, infelizmente, povoam as nossas relações comportamentais. Tá? Aqui eu trago, então, é fácil entender, trabalhando em cima dessa ideia que eu coloquei para vocês. Interessante acompanhar as características da sociedade descrita, bem como cada uma delas influenciou tantas das distopias contemporâneas que fundamentam as dominações atuais. Hierarquização das classes sociais, opressão e violência dos governos, alienação e distorção da verdade como forma de controle, fake news, enfim, todos os fatos aqui que trazem a importância de 1984 como uma das obras mais importantes para serem utilizadas nas gerações.